Olá, servidor, boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, segunda edição deste mês do nosso jornal. Cláudia aqui junto comigo mais uma vez. Ontem foi Dia das Mães, esperamos que todas vocês tenham tido um ótimo Dia das Mães. Como você bem sabe, nosso jornal é gravado toda sexta-feira, então hoje na sexta-feira, dia 7, eu e o Cláudio estamos aqui para trazer para você aí a prestação de contas de tudo que o sindicato vem fazendo nos últimos dias, nas últimas semanas. E essa semana é uma semana muito cheia, muita coisa acontecendo, muita coisa séria, coisa importante para o servidor público, coisa importante para a sociedade em geral. Então, antes de começar, eu peço para que você compartilhe esse vídeo, para que você marque seu amigo que é servidor público e que você assista com atenção. As informações que a gente vai trazer aqui são muito importantes para você, para sua carreira, para o seu trabalho, para você como cidadão, não só de Tatuí como do Brasil. São coisas muito importantes que vêm acontecendo e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Primeira coisa, Cláudia, que a gente abre falando sobre a reforma administrativa, né? Uma coisa muito séria, importantíssima que vem movimentando. Boa tarde, servidor. Boa tarde, né? Boa tarde, servidor. A reforma administrativa, ela vem para fechar o ciclo de perdas de direitos de servidores públicos. Começou com a reforma trabalhista, né? Que veio no final do governo do Temer, né? Depois veio a reforma previdenciária, que vocês estão sentindo agora o primeiro sintoma, que era os 3% a mais na retirada da alíquota da Previdência, né? Um aumento da alíquota da Previdência. Isso foi discutido muito ano passado. O ano retrasado, até o ano passado, nós fizemos passeata, nós fomos a Brasília, pedi para que não acontecesse. Nós fizemos passeata aqui, fizemos a discussão aqui dentro, fizemos um abaixo-assinado. Sabe, isso é muito importante de frisar tudo que o sindicato vem fazendo, não só na última semana, nos últimos meses, no último ano. São anos de trabalho, não só desse sindicato, como de todas as entidades trabalhistas do Brasil, porque agora que neste mês que veio no olerite da pessoa, do servidor público, o reflexo da reforma da Previdência, que é o aumento no desconto da contribuição previdenciária, a gente chega a ouvir que, mas o sindicato não fez nada. Muito pelo contrário, há anos o movimento sindical... Quem não fez foi o próprio trabalhador, porque quando nós fomos para a rua em São Paulo, por exemplo, na Paulista, nós ficamos sozinhos. Eu lembro de eu ter alugado um ônibus e falado para o servidor, quem quiser, né, anunciado, ninguém veio. Aí pegamos uma van. Você sabe o que aconteceu no final? Nós tivemos que passar em Iperó, buscar o pessoal do Iperó, porque não enchemos uma van para lutar contra a Previdência lá. Gente, o sindicato, que eu já falei várias vezes, nós temos duas vertentes. Uma é o jurídico, são as ações políticas e sindicais. As outras são a ação de pressão feita pelo próprio trabalhador. O trabalhador, infelizmente, na hora que vai acontecer, ele não se movimenta. Ele chora depois que aconteceu, aí não adianta mais, virou lei. Eu quero que vocês entendam a dor que vocês estão passando hoje, que eu também, porque eu também sou servidora, doeu no meu bolso. Eu quero que vocês entendam que se a gente não brigar agora pela reforma administrativa, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo hoje. O que vocês estão sofrendo hoje é o reflexo da reforma previdenciária. O discurso do governo vem assim, o mesmo discurso em todas as reformas. Reforma trabalhista. Passando a reforma trabalhista, o Brasil vai virar... tem emprego para todo mundo. Pleno emprego, vai só beneficiou quem? Aí vamos vir a reforma da Previdência. Não, se passar a reforma da Previdência, aí o Brasil vai deslanchar, vai virar a Suíça. Agora a reforma administrativa... Vai virar a Suíça. Quer dizer, quando eles têm que sangrar alguma coisa pros erros de gestão deles... Porque um país que paga, um dos países que mais paga imposto no mundo, não poderia estar na situação, né? Porque tudo que a gente ganha, a gente dá para o governo. Metade do que a gente ganha vai para o governo. Então, o governo deveria ser um governo rico e nós temos que ter uma educação maravilhosa, uma saúde exemplar, a segurança pública de excelência.
Sabe? Muita gente trabalhando, sabe? Não é que os nossos servidores não estão trabalhando direito. Nós nos estamos muito esforçando, a gente se esforça demais para trabalhar, sabe? E paga muito imposto e não tem retorno do governo. Aí quando o governo se aperta por causa das más gestões que tiveram toda a vida desde que foi descoberto, o que acontece? Eles têm que sangrar alguém, aí sangra o servidor. E nós estamos sendo sangrados desde a reforma trabalhista, depois passamos o nosso sangrando de novo na reforma previdenciária, e agora eles vão querer sangrar a gente de novo na reforma administrativa. Sabe o que me lembra isso? Nas aulas de história a gente via que na época que existia um movimento político pedindo a abolição da escravidão, as elites cafeeiras falavam que ia quebrar o Brasil se acabasse. Exato! Pois exatamente. Se não aumentar a alíquota do servidor, vai acabar a Previdência. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se não cortar os benefícios que os trabalhadores têm, os patrões não vão poder contratar. Então a culpa do trabalhador desde a época da escravidão. Desde que a gente era escravo, nós somos culpados da situação do país. Nós que pagamos imposto, por quê? As grandes empresas não pagam imposto, está devendo para o governo. Bilhões. Se quem paga direitinho é o pobre, que vai que o pobre não paga, está ferrado. O patrão não paga, vai com o tempo o governo vai lá e anistia a dívida dele. Né? Agora ninguém anistia não. Nós temos que pagar os impostos. Então eu acho muito difícil a gente estar vivendo e sangrando de novo. E o pior é assim, nós sangramos na mão de quem a gente elegeu. Isso é o pior. Esse é o pior. Porque nós elegemos gente que estão sangrando a gente agora. E ainda tem muitos que batem palma para o sangrador, né? Aqui, nós temos um deputado que votou a favor da reforma previdenciária. Ah, exatamente. E ainda... Exatamente. E o mais cara de pau dele, e me desculpe, eu vou falar, se o senhor não tivesse feito aquele comentário falando que a prefeitura era culpada, num comentário que o senhor fez lá atrás, querendo falar que o senhor tinha culpa nenhuma da reforma previdenciária, a nossa perguntou lá para o senhor, como é que o senhor votou? Fala aqui como é que o senhor votou. E como é que o senhor vai votar agora na reforma administrativa? E os deputados dessa pessoal aí, dos vereadores, que cada vereador tem um deputado por trás. Vamos perguntar para eles como é que esses deputados deles vão votar. Agora nós vamos votar de novo no nosso sangrador, aquele que vai pegar e vai dar nas costas da gente? É isso? De novo nós vamos fazer isso? Nós temos que acordar, gente. Nós temos que votar em quem é nosso. Quem vai trabalhar por nós, não pelos empresários. É isso que nós temos que ver. Agora, depois não adianta vir no sindicato e falar, olha, está acontecendo isso. Está acontecendo, mas nós deixamos acontecer. Onde nós temos... Que hora que o povo tem poder? Na hora da caneta e do voto. Essa hora que a gente tem poder e que a gente tem valor para essa gente. Então nós temos que vender isso caro, coisas que são boas para a categoria, não pensar no nosso particular, no nosso umbigo. Eu vou votar no senhor, mas o senhor dá um cargo lá para mim, porque um monte de gente tem, né? Que fica assessor não sei de quem, nem lá vai, a gente vê aqui na rua andando, mas é assessor do fulano lá. É isso, é esse tipo de venda. Assessor de Instagram. Então eu falo assim, a gente precisa entender que a gente precisa pegar gente comprometida, gente que fale e outra, se comprometer coletivamente. Porque, gente, não adianta a gente estar bem se o amigo da gente, que é nosso companheiro, trabalha com a gente, não está na mesma situação. Entendeu? E tudo que você ganha com política, você perde com política também. A gente tem que ganhar na justiça, ganhar na luta, no coletivo, não individualmente, porque individualmente é o que acontece aqui. Toda vez que vocês ganham uma coisa individualmente, sabe o que vai acontecer? Entra outro prefeito, vocês perdem e vem aqui para reclamar. Porque perdeu isso, mas ganhou politicamente e perde politicamente, gente. Escuta o que eu estou falando para vocês. A gente tem que ir lá e fazer no coletivo situações que melhoram a vida de todos, não só de um. Então é por isso que nós estamos na situação. A questão da reforma administrativa é aquela questão que nós estamos levando abaixo assinado para vocês. Eu quero que vocês entendam o poder de vocês. Foi um dia que a gente saiu na rua, um dia, o presidente da Câmara, Marquinhos, obrigada Marquinhos, ele vai fazer, ele esteve aqui no sindicato, o Marquinhos, ele viu uma live aqui com a gente, ele entendeu a importância e ele se comunicou com o pessoal em São Paulo que estava fazendo a live aqui,
que é o Antônio Carlos, e o nosso presidente da nossa confederação, João Domingues, é esse, as duas pessoas que estavam dando o curso para nós, ele se comunicou e ele já se comprometeu, na segunda quinzena de maio, nós vamos ter uma audiência pública. E eu convoco a todos os servidores públicos a estar lá, para falar não a precarização do trabalho do serviço público, porque não é qualquer serviço, não é o metalúrgico que constrói carro, nós somos gente que cuida de gente, tem que ter qualificação, não tem que ter quem indica, tem que ter concurso público para saber medir a qualificação dessa pessoa para estar nesse cargo tratando de você, povo. É isso que nós temos que ter. Nós precisamos do concurso público, precisamos sim que nós continuemos com a nossa estabilidade, porque vocês já pensaram em cada prefeito que chegar, mandar todo mundo embora e colocar a turma que trabalhou para ele na campanha? Só complementando e respondendo a quem comentou lá na nossa publicação, né? Ah, mas se o projeto está tramitando em Brasília, por que está aqui na Câmara daqui que quer fazer audiência pública? Justamente porque afeta todo mundo. Afeta todo mundo. Porque daí aprova amanhã lá em Brasília, depois de amanhã aprova aqui e fala, mas foi Brasília que mandou, não tem o que fazer. Entendeu? É o que eu falo, é tão fácil para todo mundo falar assim, não, é Brasília. É Brasília. Mas daí aprovar em Brasília, amanhã tem que fazer. Aí amanhã vocês vão ficar bravos com Brasília. Não, gente, nós temos que ficar bravos aqui. Nós temos que, cada um no seu espaço, tem que resolver dentro das suas cidades. Porque essa audiência pública aí os vereadores vão se juntar, vão fazer um parecer de tudo que eles ouviram e vão mandar para Brasília, negativo ou positivo. Então a nossa cidade, por quê? Porque como a Câmara é um espaço democrático do povo, ali que está contida a voz do povo, então se a Câmara mandar o nosso posicionamento como cidadão. Exatamente, daqui, né? O posicionamento de Tatuí. Porque quando o vereador fala, é o posicionamento do estado de Tatuí. Porque ele fala pelo povo. Por isso é tão importante vocês votarem direito. Ele está falando por você. Aonde ele vai, ele está falando por você. Quer dizer que é o que você pensa. É isso que acontece. Então, o que acontece? Se eles derem um posicionamento contrário a isso daí, se todas as cidades fizerem e todas as cidades derem um posicionamento contrário a isso, as câmaras da cidade, isso vai ser de fundamental importância lá em cima, quando for votado essa PEC, até porque o ano que vem, temos que lembrar que é ano político. Ano político. Então a gente tem que saber quem é o presidente que a gente quer, quem nos agrada e os deputados também. Porque tudo leva a gente ou para o buraco ou para sair dele. Vai depender da gente. A gente tem que ver que as propostas. Não, a gente vai achar a Brasília está longe, mas não é longe. Tudo! Quando o governo aumenta, vai vir outro aumento agora, viu? De combustível. Eu já estava ouvindo na televisão ontem que vai vir um aumento agora de combustível, de novo. Quando aumenta um combustível, aumenta lá, mas vai. Até onde vai o reflexo disso? Em todos nós. Então Brasília não é tão longe. Aliás, a Brasília está muito perto de cada um de nós. É muito fácil, vamos dar outro exemplo. Quando um presidente ou um ministro das relações exteriores fala uma bobagem e compromete as relações exteriores do Brasil, pronto, faltou vacina, só vai morrer. Faltou vacina, não, eu tô falando. Aí vai lá o homem fala porcaria da China, a China diminui a questão dos insumos e aí o povo fica sem vacina. É bem assim que acontece, gente. Aí a turma chora por causa do Paulo Gustavo, que morreu sem vacina. É verdade. Aí o pessoal fica chorando por causa do Paulo mesmo, que morreu realmente sem vacina. Infelizmente. Se a gente tivesse acreditado lá na frente na vacina, como a única fonte de realmente extirpar essa doença, vira uma doença, é um vírus que causa um mal horrível. Eu tive, é horrível. Então, eu falo para você, se a gente tivesse acreditado na doença, no mal do vírus, acreditasse na ciência, acreditasse nos nosso pessoal para desenvolver essa vacina, se a gente tivesse acreditado, muita gente não teria morrido. E para amarrar tudo isso que a gente vem falando, de reformas políticas, de vacina, de política, de consciência do que a gente é e da importância do governo, da importância cidadã, tudo isso, Cláudia, passa por o quê? Por uma boa educação, que é o nosso próximo tema, o curso do Fundeb. Então, curso do Fundeb. Nós estamos promovendo um curso aqui, o sindicato, para fiscalizadores de Fundeb.
Nós pegamos um grupo de pessoas, nossos conselheiros no grupo, porque não tinha como colocar os conselheiros lá, que esse ano vieram para a gente dar indicação. Esse ano nós fomos chamados para dar indicação. Então, nós indicamos, mas não adianta indicar se essa pessoa não souber como fiscalizar. Então, nós chamamos um curso aqui no sindicato, começou ontem, quinta-feira, que nós estamos gastando na sexta, né? Começou ontem, quinta-feira, um curso com um professor. O momento que nós, na próxima, eu falo quais são as qualificações do professor que eu não trouxe aqui. Um professor muito conceituado, que está nos explicando como, do que é formado as verbas do Fundeb, como se pode gastar e de que forma se pode fiscalizar. Depois que nós terminarmos de fazer, nós vamos ser multiplicadores, porque eu quero que cada professora desse município, cada professora seja uma fiscalizadora do dinheiro do Fundeb que lhe pertence. E não só as professoras, todos os cidadãos. Os pais. Os pais, os agentes da organização escolar. Você estava lá no curso, você viu? Nós descobrimos uma coisa assim, uma coisa que eu fiquei de fundamental importância, que eu falei assim, nossa, quanta coisinha. Eu descobri lá, você lembra que falou do curso? Que o carro que anda o secretário, ele tem que ser pago, a gasolina desse carro tem que ser paga pela prefeitura, não pela Fundeb. Você sabia disso? Porque não está sendo usado, quando ele está usando, eles não estão sendo usados em função da educação especificamente, entendeu? Porque tudo tem que ser meio, para ter dinheiro, tem que ser o meio para chegar no fim, que é educar. Um outro exemplo muito bom que ele deu pra gente foi o seguinte: a impressora que tem na escola. A impressora da escola. A impressora da sala dos professores, ela imprime atividade para aluno ou imprime documento da secretaria? Ela, se for uma impressora adquirida e mantida com recursos do Fundeb, é para atividade de aluno. Só, não pode ser usado na secretaria. Não pode imprimir documento da secretaria da escola. E outra coisa, a secretaria também não pode comprar essa impressora para a secretaria, só se for para os professores. Para a secretaria, não. Parece uma coisa muito boba, mas é importante, porque imagina, 100 escolas na cidade, 100 impressoras com desvio de finalidade dessa impressora, lá no final do ano vai reduzir a verba do Fundeb, que vai ser o rateio dos servidores. Exatamente. Daí um buraquinho. Vai passando. É um buraquinho no pneu do carro, um buraquinho no gasolina. Mas o que é? Mas a ideia nossa não era assim. Eu não estou na escola o tempo todo, nem você, nem ninguém. Quem está são os professores e os funcionários da educação. Então, o que a gente pensou? Se a gente qualificar todos os funcionários, nós vamos ter 1.500 fiscais. Entendeu? Nós vamos preparar vocês para fiscalizar. Aí nós vamos ter aqui uma central onde vocês vão colocar as suas denúncias. Aí vamos deixar quem cuida do dinheiro de cabelo em pé. Exato. E é bom para todo mundo. Claro. Nós tivemos uma nota superfaturada aí, que foi lá, parece que reabriu. Parece que reabriram o caso. Eu não estou sabendo direito. O processo está por aí, gente. E houve... Parece que estava esquecido, parece que retiraram da gaveta e falaram, não, vamos ver, eu vou ver isso aí, o que está acontecendo. Mas é o que aconteceu. Então eu acho importante que a gente saiba aonde é gasto o dinheiro, com o que pode ser gasto. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei impressionada, o motorista que anda com os alunos, carregando o aluno, pode ser pago com o dinheiro do Fundeb. O motorista do secretário não. Do secretário, não. Quem anda o tempo todo com o secretário, não. E esse motorista dos alunos, ele só tem que ser exclusivamente para transportar os alunos. Também se ele faz as duas coisas, já não pode. Já não pode. Entendeu? Então, quem vai fiscalizar isso? Vocês, da base. Como é que eu vou estar lá para fiscalizar? Então, como que o conselho vai estar lá para fiscalizar? Então, nós vamos falar o que pode e o que não pode. E vocês vão fazer prova, mostrar pra gente, e nós vamos atrás de fiscalizar isso e de conversar com os responsáveis e ver como que a gente faz e arruma a situação. Vocês vão ver que em um ano o nosso Fundeb vai se transformar em uma coisa bem legítima, onde nós podemos saber o que está acontecendo, vai ter clareza, né? Porque desde sempre a gente pede, vamos ter clareza dos recursos do Fundeb, vamos fazer uma prestação de conta mensal, continua a mesma coisa. Eles chamam a gente para o conselho, porque a reunião do conselho é livre. Então tem que ser publicada em algum canto,
para que eu possa entrar, você possa entrar, o pai possa entrar, a criança pode entrar, todo mundo pode entrar na reunião. Por que eles fazem minutos antes da reunião e não expressam para todo mundo? Todos os professores deveriam ter o link dessa reunião para entrar, para saber se ela é livre, se ela é aberta. Então tem que abrir esse link para todos. Entendeu? Estou entrando com uma ação na justiça para receber esse link antes, não na hora. Antes, para a gente poder ter o conhecimento do que está acontecendo no conselho. Por quê? Porque como que faz as notas fiscais? Eu preciso das notas fiscais, eu preciso saber como está sendo gasto. Eu preciso saber se aquele caderno custa mesmo R$10, se é esse o preço do mercado. Então nós precisamos das notas. Isso porque é segurança para o próprio fiscal, né? Que claro! O que o cara falou? O que o professor falou ontem? Que os fiscais, que o pessoal do conselho responde junto à prefeitura, à administração, qualquer coisa que escutar, que ouvir e o que acontecer. Ou seja, você que é conselheiro do Fundeb, chegou uma contabilidade, eu só assinei e não li, se tem coisa errada ali, você vai responder. Você vai responder junto. Então presta muita atenção no que vai acontecer. E vou falar, esse processo que está rolando lá o conselho também. Por quê? Porque o conselho, quando fez isso aí, não era para o conselho, na época... É para ser o primeiro a falar. Você ouviu o conselho falar sobre essa nota? Eu não ouvi. Eu não ouvi o conselho falar sobre essa nota. Eu vi a Câmara falar. Não, primeiro que não podia deixar nem comprar, na verdade, né? Porque antes de comprar já sabe o preço que vai ser pago, né? Então, é o que eu tô falando. E como é que nós vamos saber? E outra coisa que eu falo para você que é muito importante na fiscalização. E eu peço para já que vocês foram eleitos, né? Eleitos para o conselho, eu acho assim, vocês têm que, na minha visão, por experiência de anos aqui, eu acho que cada vez que chega material, o conselheiro tem que estar lá para ver se chegou. Se eu comprei 1000 cadernos, é 1000 cadernos que tem que ter chegado. Vocês me desculpem. Aí, Cláudia, como você, assim, você fala as coisas, você está desconfiando de nós. Se vocês deram um passo para a desconfiança, quem plantou a desconfiança foi vocês mesmos. Primeiro, por falta de clareza nos recursos, nos gastos do recurso. A gente não sabe quanto gastou, por que não pode fazer aberto? Por que não pode fazer uma contabilidade que possa ser aberta? Entendeu? Chega em dezembro e todo mundo vem aqui no sindicato. Aqui no sindicato que eles acham que eles vão resolver uma coisa que é o ano inteiro o conselho tem que resolver. Então vamos pôr esse conselho para trabalhar. E a CIPA também. Porque a CIPA, a outra coisa. Aí fica só nós, é muita coisa. A CIPA tem que ver a segurança do trabalho. Nós estamos vendo os processos trabalhistas, a CIPA deveria estar nos ajudando a correr com a segurança do trabalho. E com a lei de acidente de trabalho. Nós não temos uma lei de acidente de trabalho, gente. Nós não temos na cidade. Nós estamos em plena pandemia, onde o Supremo já falou que pegar a pandemia é acidente de trabalho. Pegar Covid, né? Covid é acidente de trabalho. E nós não temos uma legislação de acidente de trabalho. E não é por falta de falar. E aí, Renato, há quanto tempo eu tenho falado para você do acidente de trabalho? Renato é o secretário do jurídico. E quanto tempo nós vamos ter que esperar ainda para o acidente de trabalho? Quanto tempo? Que é o mínimo que a gente pode ter é uma legislação para acidente de trabalho. Agora nós estamos cheios de acidente de trabalho e nós não temos uma legislação. Existe um entendimento, já está tendo algumas notícias aí a nível nacional de algumas pessoas que infelizmente vieram a falecer pela Covid, de que foram indenizadas, né? Sim, é porque o governo federal ele tem uma lei para indenização de R$50 mil para as pessoas que provarem que pegaram a Covid no exercício do seu trabalho. Um acidente de trabalho. Porque é um acidente de trabalho, né? Mas o que acontece? O que está acontecendo é a dificuldade de provar, porque não dá, é um vírus, é invisível. Como é que você vai saber de onde você pegou? Mas obviamente, por exemplo, que o cara que trabalhava a Clarinha, por exemplo, a enfermeira Clarinha. A enfermeira Clarinha trabalhava exatamente com pacientes com Covid. E onde ela pegou? Na casa? Ela levou para casa, mas ela pegou no serviço. Ela pegou dentro do serviço. E é isso que eles querem provar, é isso que eles querem que a gente prove. Então vai haver um processo.
Então eu falo para todas as pessoas que infelizmente, como a Clarinha, que doeu no nosso coração, ter perdido a Clara, eu acho assim, o Elias, que era o vigia lá do Agripário, nós temos guarda municipal, e eu não vou falar mais porque aí a gente vai esquecer de alguém e é ruim. Tanta gente. Tem muita gente. Então, a gente precisa falar para esse pessoal vir até o sindicato, conversar com o nosso jurídico, para não perder isso. Eu sei, ela já se foi, mas o que é justo. Se é dela, é de vocês. Então, venha até o sindicato, converse com o nosso jurídico, entrem com a ação, porque é o mínimo que nós podemos fazer por vocês e o governo também. E a população inteira. É o mínimo, eu acho pouco. 50 mil reais não é nada perto da perda que a gente tem quando perde um ente querido, uma pessoa tão cara pra gente, com tanto amor que a gente perde. Os amigos já é difícil. A Clara foi difícil, ontem nós perdemos a Brígida. A Brígida é uma mulher que ela passou a vida inteira na prefeitura. Ela tem duas, ela aposentou do INSS, fez concurso, aposentou novamente do Tatuapé, uma pessoa que doou a vida para fazer comida para nossas crianças, que doou a vida para o serviço público. Então é difícil a gente, sabe, a gente que conhece, que trabalhou junto, é muito difícil, sabe, a gente sente tanto quanto a família, porque quando a gente passa mais tempo com esse povo do que com o povo da gente. A gente passa mais tempo nas escolas, como eu, nas escolas e creches, as outras na saúde, cuidando das pessoas, junto com uma equipe. A equipe se transforma numa família. A gente briga, a gente tem discussão, mas nós somos família. Então é muito difícil. A família tem que entender que vocês perderam, mas nós também. Nós também choramos por eles, entendeu? É isso. Então, pessoal, realmente são situações complicadas, mas nesse momento, se você tem esse direito, é justo ir atrás do que é seu por direito, né? É o mínimo, né? É o mínimo que pode ser feito. Bom. Então, pessoal, uma outra questão, devido à pandemia, essas questões em fase, o governo prorrogou até o final do mês de maio a declaração entrega do imposto de renda. Então, quem tem que fazer a declaração do imposto de renda ganhou uns dias a mais, até o fim desse mês. E hoje a gente vem fazer uma parte social, uma prestação de serviço social aqui, dizendo para você o seguinte: converse com o seu contador, peça para ele explicar para você que existe a possibilidade de fazer o quê? Você indicar na sua declaração uma entidade beneficente, seja ela na nossa cidade, seja ela em outro lugar, mas uma entidade que você acredita no trabalho dele, seja uma trabalho entidade, social, um trabalho social. Pode ser a casa dos irmãos de rua, a PAI, o Lar do Nato Flores, o Asilinho dos Velhinhos. E esse dinheiro que a gente dá parte dos impostos que ficam retidos lá, a gente pode transformar neles num imposto que vem pela cidade da gente, para a entidade que a gente informar. E isso é muito pouco divulgado. O Marcelo Nalesso, o juiz, ele estava fazendo uma divulgação, a conversa é que ele ia chamar todos os contadores para pedir para que os contadores falassem sobre isso para as pessoas que foram lá. Sim. Depois eu vou lá fazer a contabilidade e o contador fala: você sabia que tem essa possibilidade? Eu não sabia, gente. Eu nunca soube dessa possibilidade. E para você que vai declarar imposto, não vai mudar nada. Não sai da sua parte. A única diferença é que aquele valor que você vai acabar tendo que pagar de imposto de renda, uma parte já vai para aquela entidade que você indicar. Entendeu? Então, assim, se você... Não sai da parte da restituição. Não, vamos dizer assim, que se você fosse pagar R$1.000 de imposto de renda, pode dividir em 8 vezes e tudo mais. Se fosse R$1.000 de imposto de renda, indiquei a PAI de Tatuí. Desses 1.900 vai lá para o governo e 100 vai para a PAI de Tatuí. Não é exatamente essa proporção, é só um exemplo. É que a verdade é que o povo tem medo, você sabe, é que atrapalhem no valor da sua restituição. Não é da sua restituição. Não é a parte que cabe a restituição. Não é restituição, é o imposto em si. A restituição é o que você pagou a mais que restitui. É o seu imposto, é o que ficou lá para o governo. Esse parte desse, se você falar que sim, vem para uma instituição da sua cidade. Entendeu? É isso que eu tô falando. Vocês têm que, toda vez que for fazer, todo mundo que for fazer, falar com o seu contador. Existe a possibilidade de eu trazer parte disso para a minha cidade? Porque existe. Existe. Sim. Então, é isso que eu peço. Gente, vamos privilegiar a nossa cidade.
tanto desse imposto vai para tantos lugares que a gente não sabe. Que coisa bacana a gente descobrir que a gente pode direcionar parte desse tanto que a gente para as nossas crianças da nossa cidade, velhos da nossa cidade, pessoas, nós vai reverberar em nós mesmos. Então é importantíssimo que todo mundo que for fazer o imposto de renda, converse com o seu contador e veja essa possibilidade e faça. Faça, porque tem muita criança, muito velho, muita gente, nossos irmãos, que estão precisando desse apoio, desse aporte nesse momento de dificuldade do país inteiro, né? E você que é de Cesário Lange, Porangaba, Torre de Pedra, a mesma coisa. Você pode indicar uma entidade da sua cidade, de uma cidade vizinha, de algum que faça algum trabalho que você acredita, que você confia no trabalho dessa instituição. Tudo que a gente fala aqui não é só para Tatuí, para as 3 cidades. Quando nós falamos do Fundeb, a Celina lá na Cesário Lange já está fazendo também, ela vai ser multiplicadora. Nós ainda não temos professores nas outras 2 cidades ainda que se interessaram, mas nós vamos ter. Se tiver alguém vendo, já está aberto. Já está aberto aqui para fazer. Quer fazer o curso? Fala comigo, porque na realidade nós temos que fiscalizar o Fundeb. Então tudo que se fala para Tatuí, segue-se para outras cidades também. Só tem coisas específicas, algumas específicas que não vão ser para as outras cidades, né? E a última notícia, Cláudia, que a gente traz agora, a questão da periculosidade para os fiscais. Nossa, né? eu fiquei muito feliz. Uma conquista para Nossa, uma conquista muito grande e uma abertura de porta para os outros, né? Vocês não podem ficar bravos, nós temos que ir para cima pegar o nosso. Tipo aqui, se os fiscais conseguiram, graças a Deus, com uma beleza. Então, eu já estou aqui com os visitadores sanitários, a dengue, que também é uma fiscalização, exerce uma fiscalização, e eu acho que eles também teriam direito. Outro, vigia patrimonial, esse nós temos um processo da justiça. Para reconhecer essa periculosidade. Para reconhecer a periculosidade dele, porque eles ficam no lugar sozinhos, sem arma, muitas vezes sem telefone, que eles têm que usar o deles. E eles não têm periculosidade. E eu fiquei muito feliz porque esse tipo de atitude da prefeitura, reconhecendo a periculosidade de um trabalho, abre a porta para reconhecer os outros também. Então eu devo falar para vocês. Eu vou na prefeitura hoje, saindo daqui, eu vou procurar o laudo que deu a periculosidade para os fiscais. Muito parabéns, fiscais, vocês merecem. E aí eu vou passar para as outras categorias, ver se a gente se encaixa outras categorias também nesse laudo, né? Esse laudo tem que encaixar as outras categorias, né? Com certeza, se Deus quiser. Ô, vigias, quem sabe agora vai ser uma coisa, porque faz anos que nós estamos pedindo isso para vigilância, para os vigias, muito, e olha, processo na justiça. Quem sabe com esse laudo, a gente pode até deixar de lado o processo e usar o laudo. Olha, tão mais prático, né? Tão mais prático. E outra coisa, se não tiver esse, a gente exige outro. Quem fez esse, faz outro, né? Então, eu acho que quero agradecer a prefeitura, a administração, que abriu a porta para que seja feito periculosidade e o laudo para todas as outras categorias que estão esperando há muito tempo, né? Acho que os fiscais estão certinhos, deram abertura para todos. Isso deixou, eu não acho que nós temos que ficar tristes, porque tem gente que já está brava, não tem que ficar bravo, tem que ficar feliz. Um dos nossos companheiros conseguiram, nós vamos conseguir também. Gente, vitória é luta, não existe, eu canso de falar, não existe vitória sem luta. Hoje quem conseguiu foram os fiscais. Amanhã é o pessoal outro. da enfermagem e assim vai indo. Entendeu? Isso abre portas. Nós não tínhamos periculosidade para vigia. Hoje nós temos, para fiscal. Hoje nós temos, e o que é análogo a fiscal? Por exemplo, a dengue é uma fiscalização. Visitador sanitário. Que vai na casa, que sai na rua, que pega tudo. O visitador sanitário também. Então, dependendo do que se foi colocado no laudo dos fiscais, a gente consegue migrar toda esse pessoal dentro desse laudo, né? E os vigias também, né? Então eu, sinceramente, eu estou muito feliz, parabenizo a administração por essa vitória, por essa conquista que vocês deram para os trabalhadores dos fiscais, e
pela abertura que vocês estão com relação à periculosidade para todas as outras categorias. E aí na segunda-feira nós estamos aí para conversar sobre isso, tá bom? Então, pessoal, como adiantamos no começo, muitos assuntos, estamos quase 40 minutos conversando aí, mais de 40. Ai, mas essa semana foi animada, né? Não, mas é importante, porque é bom te trazer bastante conteúdo, é muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo, e aí as pessoas falam assim, o sindicato não faz nada. Não, o sindicato não para, é 24 horas no ar. A gente é o tempo todo. Quando eu estou em casa, eu estou atendendo as pessoas, eu, a Terezinha, todo mundo, a gente atende pelo celular, a gente nunca deixa de atender. A gente vai são 4 cidades, então não dá para ficar só em Tatuí. Os outros servidores das outras cidades também gritam por justiça. Eles gritam por eles clamam por justiça. Eles nunca tiveram sindicato, então para eles é uma novidade e é complicado, entendeu? A gente só ficar aqui. Então a gente tem que falar por todos, porque a gente representa todos e a gente... Quando a gente for para as outras cidades, foi para fazer um trabalho para eles, para ajudar os servidores públicos a adquirir os seus direitos, né? Então a gente está tentando fazer isso da melhor forma possível. E a gente espera que a gente tenha contribuído alguma coisa nas outras cidades. Já começamos a mudar muita coisa nas outras cidades e vamos mais, né? Exatamente, pessoal. E as conquistas da gente... Parte da gente saber do que está acontecendo, saber o que me afeta, de você se informar. Então, assim, isso também é o papel do sindicato, levar essa informação. E nós esquecemos de falar, nós não colocamos na pauta, podemos falar agora? Falar sobre a insalubridade da saúde. Ah, verdade. Esquecemos dessa pauta, não fizemos. Então, a questão da insalubridade da saúde. Gente, quando nós nos transformamos em estatutários no governo do Gonzaga passou a estatutar, nós perdemos o nosso fundo de garantia. Por quê? Porque temos estabilidade, né? Talvez a reforma administrativa venha e tire a responsabilidade, mas devolva o fundo de garantia, né? Mas não foi essa a maior perda que nós tivemos. A maior perda real que o servidor teve foi a justiça do trabalho. A gente perder de ser julgado as nossas coisas por um juiz que entende do trabalho, da legislação trabalhista com profundidade. Todos os dias. Ele vive isso, ele estuda isso todos os dias da vida dele. E muita coisa é análoga, porque ele já estudou aquilo, ele já sabe, né? Diferente da justiça que ele estatutário nos jogou, que é a justiça comum. Isso foi o presente que naquela época a administração nos deu. A justiça comum. A justiça comum é uma justiça que julga. Né? E ela julga desde o roubo de galinha até roubo do banco. Fora assuntos trabalhistas, assuntos de civis, né, de pessoas, né, questões ambientais, tudo o resto. Todo o resto é julgado lá. Como que você quer que um juiz entenda tudo? Tudo. Não é. Então, a justiça não se faz da forma que a gente quer. Por quê? Porque a justiça não tem, ela não tem a profundidade que tem a justiça do trabalho nos aspectos trabalhistas, né? Nos assuntos trabalhistas. Então foi uma perda irreparável. E eu vou explicar para você onde é a perda. Quando nós entramos com a ação na justiça dos 40% de insalubridade máxima para todos os trabalhadores da saúde, de Cesário Lange, de Torre de Pedra, de Tatuí e de Porangaba. A linha de frente do Covid? Todos na linha de frente com o Covid. Nós ganhamos em 3 cidades. Menos todas que eram da justiça do trabalho. A justiça comum não deu ganho de causa pra gente. Então, tá vendo onde está a diferença? A diferença de visão. Por quê? Porque é um estudo. A justiça do trabalho estuda só trabalho. Só vê trabalho. Entendeu? Então eles vão pelo trabalho. E nós conseguimos êxitos. Já estão recebendo desde o ano passado, Torre de Pedra. Cesário Lange, quando ele viu que Porangaba perdeu, já pagou na hora. Nós tivemos que retirar o processo que já pagou. Porangaba não pagou. Entrou com recurso. Hoje, ele está, esse mês aqui, ele está pagando o atrasado desde o ano passado de todos os servidores. E todos estão recebendo, esse mês, 40% de insalubridade. Tá vendo onde a gente perdeu? Tá vendo? Então é isso. É isso que nós ganhamos de ser estatutários. Hoje nós pagamos uma alíquota. Esse mês aqui nós estamos com 2 coisas boas de ser estatutário. Perdemos na justiça porque somos estatutários. Porque se tivéssemos na justiça comum nós não teríamos perdido.
E outra, o aumento da alíquota que vocês estão sentindo no bolso agora também é de regime estatutário. Porque o regime seletista, Progressivo. ele é, como que fala? É escalonado. Tem faixas, né? Faixas. Quanto menos ganha, menos paga. Quanto mais ganha, mais paga, que era o justo. Então, gente, são duas coisas. Hoje a gente está vendo as perdas que a gente tem quando a gente aceita coisas lá atrás, né? Quando a gente acaba os governos fazendo o que eles querem e aí a gente acaba nessa situação. E então, tenho que parabenizar quem pôs a gente estatutário, que se causou isso pra gente. Hoje a gente está nessa desgraça de tudo, também porque somos estatutários, a gente podia ter o fundo de garantia para nos garantir, né? E aí não ia ficar tão ruim essas medidas, né? Porque teria que pagar o fundo. Pelo menos quem fosse mandar embora teria que receber o fundo, né? Hoje nós não temos fundo para receber. Agora nós vamos perder a estabilidade, que é aí que vem nessa reforma administrativa, sem fundo de garantia para receber. Se nós for mandar embora, vamos ser mandados embora com uma mão na frente e outra atrás. Entendeu? Eu fico muito triste e ninguém nunca fala sobre isso, né? Quem causou o problema, né? A gente precisa entender quem causou o problema, para não voltar atrás com relação a isso, né? Então é isso. O problema foi causado, está causando ainda, e por isso que a gente fala, lute antes de acontecer, porque depois que acontece, é essas coisas que a gente vê. E busque se informar sempre pelo que o seu sindicato está fazendo, pelo que o presidente do seu país, seus deputados, seus senadores... Fiquem para atentos. que os gestores do seu país, do seu município, do seu estado estão fazendo, porque daí acontece alguma coisa, vai chegar, ué, o que está acontecendo? Fica atento. Mas quem cuida da gente não fez nada? Não é assim. Mas sozinho não dá para fazer, gente. O sindicato, ele age de duas maneiras. Uma maneira é o jurídico, onde a gente vai lá, procura a lei e entra com o processo. E a outra é a atividade com o trabalhador. O trabalhador fazendo a pressão, porque é isso que eles têm medo. Eu não falei para vocês sobre a audiência pública, nós estávamos fazendo um movimento aí para pegar assinaturas do abaixo-assinado para ver essa audiência pública. Na hora, quando eles viram a movimentação dos servidores, eles já correram fazer. Sabe por que isso? Porque na realidade, gente, o que realmente eles têm medo é de povo unido. Porque a Constituição fala, e ele é muito feliz nessa colocação, porque é uma verdade, que todo o poder emana do povo e por ele será exercido. Quando os povos começam a se organizar, eles ficam preocupados, entendeu? Então, a gente tem que pôr isso na cabeça. E com essa que eu termino, falo um bom final de semana, porque hoje é sexta-feira, para vocês, e eu estou terminando a minha parte. Que é isso, a gente tem que entender que todo o poder emana do povo, e nós somos o povo. E por ele será exercido. Exercido na hora de cobrar, na hora de votar, é esse o nosso poder, é nesse momento. Na hora de ir para a rua, falar não, é esse o nosso poder. E nós temos que exercer, porque nós, unidos, não há governo, não há nada que possa com a gente. Nada. Não tem nada que possa com o povo unido, num pensamento só, convergindo num só norte, pensando uma mesma coisa juntos. Nós juntos, a união sempre vai fazer a diferença em qualquer lugar. Então é isso que eu deixo para vocês aí nesse final de ano, para vocês refletirem, porque as lutas estão aí, são imensas e nós temos que lutar. Nós servidores agora temos que arregaçar as mangas e lutar pelo que a gente quer e pelo que a gente acredita, tá bom? Bom final de semana para vocês. Então, servidor, fique com o nosso jornal, uma boa semana e até a próxima. Olá, servidores, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção individual de hoje. Nós tivemos alguns questionamentos sobre os equipamentos de proteção para evitar as chances de contágio da Covid-19. Isso porque o pessoal da educação está fazendo uns cursos preparatórios aí de vigilância para as normas de seguir as normas de segurança no retorno das atividades presenciais na educação, e isso chegou até nós, né, de que há uma informação que os servidores da educação eles terão
que providenciar as próprias máscaras para esse retorno das atividades. Então, não vai ser fornecido pelo município as máscaras dos profissionais de educação que vão retornar às atividades. Vão ser providenciadas por cada um que vai trabalhar. Então, eu queria esclarecer para vocês, primeiro, que a gente encaminhou um ofício para a Prefeitura de Tatuí com relação a isso, de que esses equipamentos, a máscara, ela faz parte dos equipamentos de proteção individuais que deveria ser fornecida pela administração. Isso para evitar certas situações que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, que não ocorram. Então, por exemplo, o uso da máscara por mais de 2 horas, o uso de máscaras de tecidos que não sejam suficientes à contenção das gotículas, o uso da máscara que não tampe o nariz, a boca e o queixo. Essas são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. As máscaras têm que ser nessas condições para que elas sejam eficazes. E se fica à mercê do funcionário levar a sua própria máscara, ele pode levar uma máscara que não vai atender a essas situações, né? E gerar uma falsa ideia de proteção, prejudicar tanto a si mesmo quanto os demais colegas de trabalho e nas escolas para piorar os alunos que estiverem voltando às aulas. Então, nós fizemos esse ofício, recomendamos isso à Prefeitura, que isso seja melhor avaliado, que nós entendemos que quem deve fornecer as máscaras de uma forma correta é o município. E aí, com relação a isso também, nós adiantamos e pedimos que vocês nos informem se isso está acontecendo nos outros setores do município também, especialmente no setor de obras, porque nós tivemos uma decisão judicial em que o juiz determinou que o município deve fornecer esses equipamentos de proteção para a segurança contra o contágio da Covid-19. Então, nós temos uma sentença judicial válida nesse sentido. Foi com relação ao setor de obras, do pessoal que foi chamado a retornar, que tinha idade superior a 60 anos. Mas isso serve de precedente para todos os outros funcionários. Se caso o município não tomar a atitude de fornecer essas máscaras, né, nós vamos ter que tomar uma medida judicial com relação a isso também. Então, nós estamos de olho nisso e pedimos que vocês nos informem como as coisas estão ocorrendo. Tá ok? Sobre esse processo que nós entramos para os funcionários do setor de obras, na época que eles foram chamados a retornar, esse processo ele está pendente de recurso ainda, tá? Mas hoje nós temos uma sentença com relação a essa ordem de fornecimento dos equipamentos. Ok, pessoal? Muito obrigada. Um abraço a todos. Olá, servidores, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito do retorno presencial das aulas na rede municipal de Tatuí. Conforme o decreto editado na data de ontem, a prefeita do município de Tatuí fez um cronograma para a retomada das aulas da rede municipal. Essa retomada, envolve aí o retorno presencial dos servidores, professores e profissionais do apoio à educação, que será realizado a partir do dia 10 de maio. Hoje nós viemos comunicar para vocês que, como foi editado o ato administrativo que determinou esse retorno, na data de ontem, hoje nós já estamos fazendo um protocolo de uma ação judicial para que o judiciário venha a garantir o direito do não retorno às aulas por conta das dificuldades que o município vem enfrentando e da falta ainda de vacina de toda a categoria, para que haja a proteção dos servidores municipais. Cumpre ressaltar, eu gostaria de destacar para vocês
que essa medida não foi feita anteriormente, porque somente com um ato escrito que demonstre essa solicitação dos servidores ao retorno é que nos autoriza a dar entrada com o processo judicial. Então, gostaria de tranquilizá-los, informar que todas as medidas possíveis estão sendo realizadas. Informamos ainda que até que haja uma decisão judicial, é recomendado, na verdade é necessário que os funcionários compareçam ao trabalho, pois caso contrário poderá ser atribuído falta e desconto do dia de trabalho e consequente verba salarial, o que não é o esperado por ninguém. Solicitamos que em caso de maiores dúvidas, possam entrar em contato aqui com o nosso departamento para que nós possamos esclarecer eventuais dúvidas e assim que houver algum tipo de decisão neste processo, nós viremos imediatamente noticiar aqui para vocês. Hoje era isso que eu tinha para explicar para vocês. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Hoje na dica de convênios e de facilidades, vantagens aqui para o servidor que é sócio do Sindicato dos Servidores, eu venho falar do cartão farmácia, o cartão Family Card. O que é esse cartão? É um cartão que você vai ter a possibilidade de comprar medicamentos com ele e ele vem descontado no seu lerite o valor que você gasta em medicamentos. Ele é uma ferramenta importante, é um recurso aí interessante para você que faz um uso de medicamentos todos os meses, ou quem sabe aquele mês que deu uma emergência, alguma pessoa da sua família precisou de um medicamento, cartão Family Card traz esta facilidade. Você não precisa esperar o dia do pagamento, fazer uma dívida em outro cartão. Você apenas compra com o seu cartão Family Card, o seu medicamento, cartão farmácia, e você vai ter esse valor dos seus medicamentos descontados diretamente na folha. Então, é uma facilidade para você que é servidor público, você que é sócio do sindicato, que precisa fazer uso de medicamentos, precisa comprar, é interessante ter. Lembrando que o mês que você não usa o cartão, não há cobrança de taxa, uma pequena taxa, então ela só é cobrada realmente quando você precisa utilizar. É legal para você usar naquela emergência em que você precisa comprar um medicamento e você não tem o dinheiro naquele momento. Então, pessoal, o cartão Family Card, para você fazer, você assinar, você ter mais informações sobre o cartão, ligue aqui no sindicato no 3205-2325, você tem todas as outras informações, você fica sabendo exatamente como você faz para solicitar, como faz para utilizar, a cobrança, todas as informações aqui do cartão, tá bom? Agradeço mais uma vez ter assistido até aqui essa edição, falando agora dos convênios, E até a próxima edição com mais facilidades, mais convênios para você que é servidor sócio aqui do sindicato. Olá, servidores, tudo bem? Você sabia que a servidora lactante tem o direito de amamentar a criança dentro do horário de trabalho? O Estatuto dos Servidores do município de Tatuí garante às servidoras lactantes, aquelas que estão amamentando seus filhos, até que este venha a completar 6 meses de idade, 2 interrupções de sua jornada a cada 4 horas para que ela possa amamentar a criança pelo período de 30 minutos. Então, a servidora que esteja porventura ainda amamentando deve solicitar que esse direito seja resguardado para que ela possa, mesmo trabalhando, garantir o aleitamento materno, que é um direito da criança. Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais. Olá, servidor! Chegamos ao final de mais uma edição do nosso jornal. Agradeço a você que assistiu até o final dessa edição, essa transmissão que fazemos aqui nesse jornal, que produzimos com muito carinho para você todas as semanas. Esperamos que o conteúdo que tivemos o prazer de trazer para você tenha servido para alguma coisa, tenha levantado algum debate, tenha trazido uma informação a mais para você. Aguardamos você na próxima edição e até mais!